programa de hoje você vai conferir um pouco mais do que aconteceu no 11º Congresso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Além disso, você confere a agenda da semana e o Simpre em Movimento. O Extra Classe está começando agora. O 11º Congresso do Sindicato dos Professores teve como tema principal os desafios para a construção do Sistema Nacional e Articulado de Educação. O Consimpro também debateu outros assuntos relevantes do cenário educacional brasileiro, como a qualidade da educação básica e a violência na escola. De acordo com a socióloga e pesquisadora Miriam Abramovay, o maior desafio hoje para enfrentar a violência no ambiente escolar é construir um diálogo entre o professor, o aluno e a escola. Confira agora os melhores momentos da palestra da pesquisadora no 11º Consimpro. Para discutir esse tema, eu queria começar dizendo o seguinte, que não há culpados, né? Nesse tema há vítimas, quer dizer, os alunos não são culpados, os pais não são culpados, os professores não são culpados, as diretoras não são culpadas, mas são todos vítimas. Então, um pouco isso que eu vou discutir com você, quer dizer, porque dentro desse contexto de violência que nós vivemos hoje, o que acontece dentro das escolas e por que eu estou fazendo essa afirmação que são todos vítimas, vítimas de uma situação que ninguém sabe muito bem o que fazer. Eu acho que a primeira questão é que a nossa sociedade, nos últimos 30 anos, passou por várias mudanças. Muitíssimas mudanças. Se nós pensarmos as relações de gênero, se nós pensarmos as relações entre etárias, né, entre jovens e adultos, né, se nós pensarmos a questão da entrada da internet nas nossas vidas, se nós pensarmos a questão da globalização, ou seja, nós tivemos profundas mudanças. No entanto, as nossas escolas também mudaram, mas elas mudaram muito pouco, né? Elas tinham que ter mudado muito mais. E um dos grandes problemas da questão das violências nas escolas é essa questão de que a escola se apega ao passado. Então, nós estamos no século XXI e muitas vezes nós estamos vivendo numa escola que se comporta como se nós estivéssemos no século XIX. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que durante essas pesquisas que eu tenho feito nesses últimos 10 anos, quando nós entrevistamos professores, nós entrevistamos adultos, nós entrevistamos pais também, né? Muitas vezes nós entrevistamos pais e muitas vezes os jovens, se eles dizem o seguinte, que a escola não é mais a escola como era a escola no passado, ou seja, existe uma supervalorização, né, da escola do passado, mas nós não estamos mais no passado, né? Nós estamos no presente, nós estamos no aqui e agora. Nada adianta valorizar que havia mais autoridade, que havia mais respeito, que a escola funcionava de forma diferente. Aliás, o que nem muitas vezes é verdade. A escola era talvez tão autoritária quanto é hoje, só que ela usava castigo físico. Essa era a diferença, né? Ela usava violência física, ela usa hoje outras formas de violência, mas a violência física não pode ser usada. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que desmistificar é essa questão do passado, essa questão da autoridade. Numa das pesquisas que nós realizamos, na época que eu era coordenadora de pesquisa na Unesco, nós perguntamos aos professores, diretores, ou seja, aos adultos da escola, como que era o cotidiano escolar. Eu acho que uma das principais questões que existe dentro das escolas, quando nós falamos de violência, é a questão do clima escolar. As relações sociais na escola, elas são muito ruins.
né? Se as relações nas escolas são complicadas, não é só entre os alunos. A relação entre professor e aluno é muito complicada, assim como a relação entre aluno e professor. A relação, muitas vezes, diretores-professores, é uma relação hierárquica e complicada. Uma das grandes reclamações dos diretores, dos professores entrevistados, é a sua relação muitas vezes com os outros professores, mas muitas vezes também com seus próprios diretores. Então, vocês veem que existe um sentimento aí de que estamos vivendo uma época difícil. Uma coisa que nós sabemos, principalmente da escola pública, se reclama muito da questão de que a escola, salas de aula, tem muitos alunos. A segunda questão, que é uma questão importante, se reclama muito, se fala muito, e de boca cheia todos nós falamos, que hoje os nossos alunos estão dentro das escolas, né? Nós temos quase 98% dos alunos que passam pela escola, não permanecem aí. Entram, saem, abandonam, voltam, repetem, né? Mas conhecem hoje o que é escola, o que não acontecia há 40 anos atrás. Evidentemente que nós temos uma democratização da escola, mas nós temos uma tremenda massificação da escola. E muitos dos professores, né, têm muita dificuldade em aceitar que todas as classes sociais hoje estejam dentro das escolas. Nós temos um problema muito grande na formação dos professores, nos cursos de pedagogia, de que se forma e de que forma se está formando os professores, né? Que não vem de hoje, vem de muito tempo atrás, mas temas congêneres do que acontece dentro da escola, tais como violência, juventude, questão de diversidade, são temas quando discutidos, são muito discutidos teoricamente. Não é à toa que os professores chegam para dentro da escola e se assustam muito com o que eles veem. Então, quando os professores reclamam que a clientela é heterogênea, é disso que eles estão falando. Evidentemente que todos reclamam que faltam professores, faltam funcionários, faltam professores, etc. Reclamam da fiscalização, reclamam do tempo. Os professores reclamam muito que eles não têm tempo para estudar, para se aprofundar, e muitos dos nossos estados e municípios, porque eles fazem a dupla jornada de trabalho, quer dizer, a dupla jornada de trabalho fora de casa e ainda a terceira dentro de casa. Então, isso é uma reclamação constante. E reclamam muito também da relação com a direção. Os professores reclamam muito da sua autonomia. Da sua autonomia, e isso tem muita relação com a questão da direção da escola. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos a exibir os melhores momentos da palestra da socióloga e pesquisadora Miriam Abramovay sobre a violência na escola. Nós encontramos sala cheia, sala com 50 alunos, situações muito complicadas, situações de violência e situações de preocupação, enfim. Nós vivemos numa sociedade que é profundamente adultocêntrica ainda. Se fala muito em jovens, se fala muito em adolescência. No entanto, ainda a nossa sociedade tem uma visão negativa dos adolescentes e dos jovens. Se vocês pegam a mídia, por exemplo, se vocês pegam as notícias da mídia, vocês vão se dar exatamente conta disso. Quer dizer, um adolescente e um jovem aparece quando nas páginas policiais. É aí que aparece a nossa juventude, é aí que estão os nossos jovens. Eu acho que a escola, ela nada mais faz do que reproduzir esses valores da nossa sociedade em geral. Ela reproduz, mas ela produz também, porque ela é um centro de saber. Ela é um centro de aprendizagem. Então, ao invés de reproduzir, ela teria que pensar nesses valores da nossa sociedade em geral. Bom, quando a gente trabalha com a questão do preconceito, o professor não pode dizer que ele não quer
ter como aluno, assim como uma pessoa não pode dizer que ela não quer ter como colega ou como vizinho, que nós fizemos essa pergunta também, uma pessoa que seja homossexual, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa que tenha AIDS, né? Então, eu acho que a escola ainda não conseguiu dar conta, os adultos e os jovens ainda não conseguiram dar conta desses fenômenos que são fenômenos tão importantes, né? A escola, de novo, eu reitero, é um lugar de aprendizagem, de saber, de uso da palavra, que devia ser democrática, etc. E nós não sabemos muito bem o que ela está sendo. Bom, o que a violência tem a ver com todas essas questões? Eu acho que todas essas questões preparam um clima de violência que existe dentro das escolas, né? Se nós pensarmos o que tem acontecido, nós podemos pensar, bom, violência nas escolas sempre existiu, sem dúvida, inclusive o castigo físico, né? Muito mais duro e muito mais forte. No entanto, eu acho que nós vivemos com a sensação, com uma percepção de que, se eu perguntasse, se nós estivéssemos em salas trabalhando, se eu fizesse o exercício para vocês, que às vezes eu faço, o que é violência para vocês, primeiro? Nós íamos ter diferentes concepções. E segundo, qual a época da humanidade que vocês acham que foi a mais violenta? Claro que nós temos a sensação que é aqui e agora, né? Então, a nossa sensação é uma sensação de vulnerabilidade. Evidentemente que essa violência entra para dentro da escola. Ela entra, ela sai de fora e entra, nós vamos ver aqui, mas nós temos uma violência que é do cotidiano, que a escola, que não tem nada a ver com o que acontece fora da escola, né? Essa violência que nós temos que trabalhar. Portanto, nós sempre dizemos o seguinte, a escola não é violenta, as escolas não são violentas, elas estão, elas podem mudar, né? Para elas mudarem, nós temos que ter, e nós temos que fazer questão, e nós temos que exigir que essa discussão saia à tona. Essa é uma discussão ainda escondida. Efetivamente, há uma série de problemas dentro das escolas, nós não estamos inventando, mas nós temos que tomar cuidado também, porque a questão da violência, ou ela se banaliza, vocês vão ver que ela está em todo lugar. No entanto, nós temos que ter cuidado, nós não podemos nem exagerar o fenômeno, porque nos imobiliza, e nós não podemos banalizar. Nós temos que levar a sério o fenômeno.